Você já ouviu falar do renomado livro Pense e Enriqueça, que em 1908 já era um dos mais vendidos no mundo? Bem, por trás dessa obra incrível, está Napoleão Hill, um autor que teve a chance única de entrevistar Andrew Carnegie, o homem mais rico do planeta na época. Mas o que exatamente ele descobriu, e como isso pode impactar sua vida? Pense nisso. O que Andrew Carnegie revelou a Hill foram características específicas de pessoas bem-sucedidas, que podem ser aprendidas e praticadas por qualquer pessoa. E se eu te disser que você também pode desenvolver essas características e habilidades? Vamos aprofundar nesse assunto. Napoleão Hill passou mais de 20 anos pesquisando e analisando essas características, e tudo o que descobriu está no livro Pense e Enriqueça. Mas, além desse, ele também escreveu outros livros, como Atitude Mental Positiva e A Chave para a Riqueza. Você consegue imaginar como essas obras podem transformar sua vida? Agora, aqui vai uma pergunta: o que você acha que Napoleão Hill destacou como essencial para o sucesso? Qual o segredo por detrás disso? A resposta é simples: dar sempre o máximo de si em cada desafio, e entregar mais do que se espera receber. Será que você já pratica isso em sua vida? Muitas pessoas se sentem injustiçadas por não serem recompensadas à altura de seus esforços, e até buscam vingança. Mas será que essa atitude realmente resolve algo? Pense bem, não seria como atirar pedras no próprio telhado, afastando-se do verdadeiro potencial, e impedindo o desenvolvimento de seus talentos e habilidades? Napoleão Hill afirmava que independentemente do quanto se recebe pelos serviços prestados, ou do número e tipo de pessoas que o utilizam, o indivíduo deve sempre se esforçar para fazer o melhor. E você, concorda com ele? Napoleão Hill destacou que um desejo fraco produz resultados fracos, assim como uma pequena quantidade de fogo gera pouco calor. Então, será que você está alimentando os seus desejos e sonhos com a intensidade necessária? Ao longo desse vídeo, mergulharemos juntos no universo de Napoleão Hill, e suas descobertas e segredos sobre o sucesso. Agora é hora de você colocar em prática essas lições valiosas, e trilhar o caminho rumo à realização de seus objetivos. E lembre-se, sempre que precisar, volte a esse vídeo para relembrar essas importantes reflexões. Em 1953, uma pesquisa surpreendente foi realizada na Universidade de Harvard com alunos do mestrado em Administração de Empresas. Você sabia que apenas 3% deles haviam estabelecido e anotado seus objetivos para o futuro? Outros 10% tinham metas em mente, mas não as haviam colocado no papel. Enquanto isso, impressionantes 87% dos estudantes não haviam definido seus objetivos. O que aconteceu com eles 20 anos depois? Em 1973, descobriu-se que aquele grupo de 10% com metas definidas, mas não escritas, possuía o dobro da renda média em comparação ao grupo de 87%, que alegava não ter metas estabelecidas. Mas o mais incrível é que o grupo de 3% que anotou seus objetivos tinha uma renda média 10 vezes maior do que os outros 97% restantes. Será que anotar seus objetivos pode fazer tanta diferença assim? Napoleão Hill afirma que quando um desejo é suficientemente forte, você adquire habilidades extraordinárias para alcançá-lo. O desejo é o ponto de partida de toda conquista, não apenas uma esperança ou anseio, mas um anelo ardente que supera tudo. Você conhece a história de Thomas Edison? Ele falhou 10.000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Não se desanime se você falhar algumas vezes, pois cada adversidade, falha e obstáculo carrega consigo a semente de um benefício igual ou similar. Você sabe quantas vezes empreendedores fracassam antes de alcançar o sucesso? Na Espanha, apenas 33% dos empreendedores que fracassam em um projeto retornam para tentar novamente, enquanto na França, a porcentagem de pessoas que dão outra oportunidade é superior a 50%, e nos Estados Unidos, chega a 80%.
Diversos estudos concluem que uma pessoa precisa encerrar em média 3,8 negócios antes de ter uma empresa bem-sucedida. O que você acha que diferencia algumas pessoas das outras quando o fracasso bate à porta? A maioria desiste, mas apenas alguns decidem seguir em frente. É crucial se preparar mentalmente com antecedência para enfrentar quaisquer contratempos e continuar lutando pelos sonhos. Napoleão Hill acrescenta que cada empreendedor deve estar disposto a remover completamente de sua mente todas as possibilidades de desistir, garantindo assim um estado de espírito propício ao sucesso, que não é nada menos que um desejo ardente de alcançar o que almeja. Quem afirmou que algo não poderia ser feito? E quais grandes conquistas foram atribuídas a essa pessoa qualificada para julgar os outros corretamente? A palavra impossível e a frase não podem nunca devem sair de sua boca. Grandes realizadores são grandes sonhadores. Se você é uma pessoa excessivamente racional, nunca alcançará nada excepcional e seguirá o caminho comum e previsível. Então, o que você vai fazer? Vai continuar sonhando e estabelecendo metas, ou vai deixar que a palavra impossível ou limite defina sua vida? As maiores mudanças na humanidade ocorreram quando desafiaram o senso comum. Você já parou para pensar que o senso comum nos dizia que a Terra era plana, até Galileu Galilei trazer outra perspectiva? Imagine como seria a vida hoje se ninguém tivesse questionado essa ideia. E no século XVI, os barcos eram construídos apenas de madeira. Alguém ousou desafiar essa concepção e mostrou que a flutuação não dependia apenas do material, mas da quantidade de água deslocada. Se você deseja falar mal de alguém, é melhor não fazê-lo. Cada vez que você se dedica a difamar alguém, alimenta sentimentos negativos de ódio, ressentimento e raiva que ocupam espaço em sua mente. Eles não contribuem em nada, e consomem energia que poderia ser dedicada a algo mais importante. Foque em seus objetivos e na sua felicidade, não desperdice tempo com questões menores. Lembre-se sempre da diferença entre uma análise construtiva e uma crítica destrutiva. Observe se o propósito de suas palavras é ajudar, desabafar ou machucar. Que tal, em vez de criticar, ler algumas páginas de um bom livro? Certamente, isso será mais proveitoso no longo prazo. E falando em fé, você sabia que ela é o elemento químico primordial da mente? Napoleão Hill afirmou: "Eu acredito no poder do desejo apoiado pela fé, porque já vi esse poder elevar homens de origens humildes a posições de poder e riqueza." Quando um desejo é acompanhado pela fé no que se acredita, não há obstáculos que impeçam sua realização. Porém, cuidado, desejo sem fé é inútil. Será que você tem fé suficiente para alcançar seus objetivos? E lembre-se, a fé talvez seja a palavra mais importante no dicionário, servindo de aliada na realização de qualquer conquista. Quando a fé é combinada com o pensamento, o subconsciente capta a vibração, traduz em seu equivalente espiritual, e a transmite à inteligência universal, como ocorre no caso da oração. Acreditar firmemente em algo antes de vê-lo materializado é o que define a fé. Agora, reflita sobre suas crenças, e como elas podem impulsionar seu sucesso. Pense em como essas ideias podem ser aplicadas em sua vida, e o que você pode fazer para fortalecer sua fé e seu desejo. O anseio verdadeiro não consiste em expressar aquilo que sei ser desejado, mas sim em compreender e sentir a própria natureza do desejo. Napoleão Hill afirmou que é possível alcançar qualquer objetivo, desde que haja uma crença e convicção intensas, bem como ações alinhadas com essa fé. A mente é capaz de conceber e acreditar em algo, tornando-se capaz de realizá-lo. Não espere pelo momento ideal, comece agora, onde quer que esteja, e trabalhe com os recursos disponíveis. Conforme progride, melhores ferramentas e oportunidades surgirão. Evite paralisar-se pelo excesso de planejamento, pois a perfeição está na tomada de decisões e ação. A indecisão leva à ilusão e à inércia mental.
Pessoas bem-sucedidas são indivíduos de ação e movimento constante. Não desperdice nenhum dia. Comece hoje mesmo a dar os primeiros passos em direção ao seu objetivo. Cada movimento realizado fornecerá informações valiosas para a próxima etapa. Napoleão Hill aconselhou a elaboração de um plano definitivo, para alcançar seu desejo e começar imediatamente, independentemente de estar ou não pronto para colocar esse plano em prática. Imagine o seguinte: mesmo que você não possa realizar grandes feitos, é possível executar pequenas ações de maneira excepcional. Você já parou para pensar nisso? Aproveite as oportunidades cotidianas para engrandecer-se. Primeiro, vem o pensamento, seguido pela organização desse pensamento em ideias e planos concretos, os quais são transformados em realidade. O começo reside em sua imaginação, em seu desejo. Mas qual é o poder do pensamento? Pense nisso. Um pensamento é um impulso de energia, que dependendo da intensidade, pode ser mais ou menos poderoso. Então, como utilizar isso a seu favor? Ao movimentar-se em direção aos seus objetivos, a sincronicidade do universo apoiará seu caminho rumo à realização de seus desejos. Napoleão Hill enfatizou que os pensamentos predominantes magnetizam nosso cérebro. Porém, será que alguém compreende plenamente como esses ímãs atraem forças, pessoas e circunstâncias? A realidade é que eles se alinham de acordo com nossos pensamentos predominantes. E o que acontece quando as riquezas começam a surgir? Elas vêm rapidamente em abundância, levando alguém a questionar onde estavam escondidas durante todos aqueles anos de escassez. Você já ouviu falar sobre o crescimento do bambu chinês? O desenvolvimento pessoal e o trabalho empreendido nesse sentido assemelham-se a esse processo. Após plantar a semente, nada é visível na superfície por 5 anos. No entanto, ao final do 5º ano, o bambu chinês experimenta um crescimento surpreendente, alcançando até 25 metros de altura. Será que isso também acontece conosco? Napoleão Hill afirmou que antes de o sucesso aparecer na vida de um indivíduo, é comum enfrentar algumas decepções e derrotas. Então, qual é a reação mais fácil e lógica diante dessas adversidades? Desistir. Mas o que acontece com aqueles que persistem e mantêm a paciência, apesar das dificuldades? Eles acabam alcançando um momento em que tudo se torna favorável. Esse momento marca um ponto de viragem que delimita a fronteira entre o antes e depois, na vida da pessoa. E você, já viveu um momento assim? Agora, é um fato incontestável, que você pode alcançar maior sucesso, e de forma mais rápida ao ajudar outras pessoas a obterem êxito também. Já ouviu falar da lei da reciprocidade? As pessoas sentem-se compelidas a retribuir favores, àqueles que as ajudaram anteriormente. Quando você ajuda os outros quando necessitam, é provável que eles também lhe ajudem quando você precisar. Então, ao aplicar todas essas lições em sua vida, você estará não só fortalecendo a si mesmo, mas também criando um ciclo virtuoso de crescimento e sucesso. Pense em todas as pessoas que você pode ajudar ao longo de sua jornada, e nas oportunidades que isso pode gerar. Por que não começar hoje? Por que não ser a mudança que você deseja ver no mundo? Lembre-se do poder do pensamento e das ações, mesmo que pequenas, quando realizadas de maneira excepcional, em mudar sua realidade. Com o tempo, você verá o quão longe pode chegar, assim como o bambu chinês, que após 5 anos de enraizamento, cresce surpreendentemente em pouco tempo. O caminho pode ser longo e desafiador, mas é aquele que vale a pena trilhar. Encare cada dia como uma oportunidade única de dar um passo à frente rumo aos seus objetivos. E mesmo que os desafios apareçam, lembre-se que assim como Napoleão Hill nos ensina, é justamente após as derrotas e decepções, que o sucesso começa a aparecer em nossas vidas. Portanto, seja resiliente, persistente e acredite em si mesmo.
Você tem o poder de transformar a sua vida e a de outras pessoas. E ao fazer isso, estará criando um legado de prosperidade e felicidade para você, e todos aqueles que o cercam. Agora que você já chegou até aqui, reflita sobre suas crenças, e como elas podem impulsionar seu sucesso. Pense em como essas ideias podem ser aplicadas em sua vida, e o que você pode fazer para fortalecer sua fé e seu desejo. Claro, compartilhe conosco suas reflexões e experiências, nos comentários. E lembre-se, todos nós estamos predestinados a ter uma vida de sucesso. E não importa o quão seja difícil ou fácil você acreditar, você deve saber que Deus quer o melhor para você. Entenda que Deus está movendo o mundo e o universo, para realizar seus desejos, para que você possa ter uma vida em abundância. Se você crê e aceita isso em sua vida, diga nos comentários. Eu creio, eu tenho uma mente milionária. Se inscreva para receber novos vídeos e continue tendo toda a sorte e prosperidade do mundo. Um forte abraço.